Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, para Manaus e para todos os municípios, o programa Panorama Jurídico. E você pode participar pelas redes sociais e pelos telefones que já estão aí no seu vídeo. A reforma trabalhista foi aprovada pela Lei 13.467 em 13 de julho de 2017. A referida lei terá um prazo de vacatio legis de 4 meses após a publicação no Diário Oficial da União, ou seja, entrará em vigor no prazo de 4 meses. Muitos temas polêmicos foram aprovados na reforma trabalhista e podem chegar à justiça. O banco de horas individual, por exemplo, com a possibilidade de reconhecimento tácito e a jornada de 12 por 36 horas, sem estabelecimento de limite, qualquer atividade, sem contrapartidas e sem necessidade de autorização para casos de trabalho insalubre. A alteração da natureza jurídica de determinadas verbas salarial para indenizatória, como, por exemplo, abonos, prêmios, ajuda de custo e diárias. Há também a ausência de regras específicas para acompanhamento do trabalho intermitente. A reforma trabalhista, sem dúvida alguma, serve para a recuperação social e econômica do país. A maioria das mudanças nos artigos da CLT só vem a beneficiar o quadro de emprego no país. É importante ressaltar que a aprovação da reforma trabalhista representa uma significativa vitória do governo em tempos de crise política. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. Só um minutinho, por favor. Vem aí, Hexatlon. 2 times vão ficar frente a frente e só a vitória interessa. Mas nesse jogo, vencer não é suficiente. Resistir é também um desafio. Os competidores do Hexatlon não usarão somente a sua força, mas também suas melhores habilidades para ficar no reality mais difícil da TV. Se você tem a força, se você tem a inteligência, se você tem a coragem, inscreva-se agora. Vante.com.br/Hexatlon. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. A partir de agora, como anunciado no bloco anterior, teremos a entrevista da semana. E a nossa entrevistada de hoje, com muita honra, é a juíza federal do trabalho, doutora Jeane Carla Ribeiro e Bezerra. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Empresarial, professora universitária e de cursos preparatórios para concursos públicos e exame da OAB. Bom dia, doutora. Muito obrigado pela sua presença aqui no Panorama Jurídico. Nós gostaríamos que a senhora nos dissesse sobre a sua trajetória na magistratura. Foi muito difícil porque nós sabemos que
O concurso para juiz é muito difícil, um dos mais difíceis no país. A senhora conseguiu conquistar essa vaga, conseguiu ser nomeada. Como a senhora conseguiu optar pela carreira jurídica? Foi uma vocação? Bom, primeiramente, bom dia, né? Eu gostaria de agradecer o convite. Me sinto honrada em participar desse programa com tanto prestígio, toda a comunidade jurídica e também toda a sociedade amazonense. A honra é toda nossa. Obrigada. Bom, com relação à carreira jurídica, eu sempre digo que a carreira jurídica me escolheu. Porque enquanto adolescente, para poder fazer a opção pela carreira, tinha muitas dúvidas no que fazer. Eu gostava bastante da área de exatas, muito de matemática e acabei fazendo alguns vestibulares para engenharia mecatrônica na época. Muito embora os testes vocacionais sempre indicassem a área de humanas, a área de, o direito propriamente dito, as carreiras jurídicas, mas eu acabei fazendo alguns vestibulares em mecatrônica. Em Mato Grosso não tinha engenharia mecatrônica, esse curso especificamente na Universidade Federal. E fiz o curso de Direito lá, fiz a opção pelo curso de Direito. Fiz o vestibular, fui aprovada e entre sair de casa, ir para uma cidade diferente, morar em outro lugar e também estudar sozinha ali, sem conhecer nada, acabei optando em permanecer em Cuiabá com a minha família e seguir a carreira jurídica. Ótimo. Doutora, como conciliar essa jornada de juíza, esposa, mãe? A senhora tem que se atualizar muito agora com relação a essa nova ferramenta trabalhista e das sentenças. Como é que é o seu dia a dia? Uma loucura, deve fazer academia, um monte de coisa, né? As atividades são bastante intensas. As mulheres geralmente falam em jornada tripla, quádrupla, E é isso mesmo. Eu dedico a minha manhã e a minha tarde ao trabalho, trabalho o dia todo, aí terminando as atividades vou para a academia, faço um pouco de academia, pego a minha filha na escola, aí eu dedico esse tempo à família. Sempre a gente opta por jantarmos todos juntos, conversarmos sobre o dia, eu, meu marido, minha filha, ficamos ali um pouco reunidos, aí logo ela já vai dormir, E eu e meu marido ainda trabalhamos um pouquinho. A gente tem um ambiente em casa preparado para o trabalho, sentamos lado a lado e eu vou dar andamento aos processos, vou fazer essa parte de atualização também, cursos, A gente faz muito curso, inclusive o magistrado ele tem essa obrigação de fazer cursos. No caso da magistratura trabalhista, a gente tem uma demanda de 30 horas semestrais obrigatórias para fins de atualização do magistrado, que considero de extrema importância. Doutora, o presidente Temer sancionou a Lei 13.467, agora esse mês, é a lei da reforma trabalhista, Qual a sua percepção, de uma forma geral, sobre os impactos da lei? O que a senhora espera a longo prazo, médio prazo ou curto prazo do efeito sobre essa legislação em evidência? Inclusive, só para complementar minha pergunta, a senhora prevê muitas demissões, muitas recontratações para adequar esse novo modelo? Sim, a reforma trabalhista, toda a comunidade, a área trabalhista em geral, ela recebeu toda essa mudança de uma forma com muita preocupação, na verdade. Por quê? Temos uma CLT vigente desde 1943, há décadas se consolidando com direitos específicos para os trabalhadores em geral, Os empregados se sentiam resguardados, a gente tinha toda uma situação consolidada e de repente a gente vai ter mudanças significativas em muitos desses direitos. Então, assim, a comunidade ela fica toda preocupada, tanto a sociedade em geral, como os estudiosos do direito, os operadores do direito. Com relação às demissões, grandes empresas já começaram a anunciar programas de demissão voluntária para que as novas contratações se adequem aí à nova legislação. Porque essa legislação ela não será aplicada de forma retroativa aos contratos. Então, os contratos que estão vigentes, com a legislação até então aplicável, não vão mudar, eles vão continuar da mesma forma.
Agora, das novas contratações, a partir do momento da vigência dessa reforma adiante, já serão aplicados esses novos dispositivos. Por isso essa ideia, né, de que muitos serão demitidos, como já está sendo anunciado na mídia, que várias empresas estão apresentando plano de demissão voluntária para os seus empregados, e aí com as novas contratações serão aplicadas essas novas normas. Perfeito. Doutora, a lei entrará em vigor 4 meses após a publicação no Diário Oficial da União, que é um prazo chamado no meio jurídico de vacatio legis. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a senhora entende que esse período de 4 meses é um período suficiente para que haja uma adequação nos operadores do direito, tanto advogados, juízes, promotores, no sentido de entrarem em sintonia com essa nova ferramenta trabalhista? Olha, considerando a amplitude da mudança, né, e que ela se espraiou em diversos aspectos, em vários dispositivos legais, eu considero que 120 dias é um tempo curto, demasiadamente curto. Precisaríamos aí, como não foi o caso do CPC, de pelo menos 12 meses para que todos pudessem estudar, entender a fundo como são essas novas disposições, para que a partir daí elas pudessem ser aplicadas. Perfeito. Doutora, a nova lei, esse novo modelo trabalhista, ela prevê uma prescrição intercorrente. Nós conhecemos, os trabalhadores conhecem, os operadores do direito, a prescrição bienal, prescrição quinquenal, que é prevista na Constituição Federal, que é uma prescrição que já é do conhecimento de todos. Eu gostaria que a senhora explicasse melhor para o nosso público de casa como é que vai impactar isso aí na vida do trabalhador, dos empresários e o cotidiano da Justiça do Trabalho. Como que será aplicada essa questão da prescrição intercorrente? Veja bem, a prescrição, ela por si só é considerada como a perda da pretensão, tá? E a prescrição intercorrente é aquela que vai ocorrer no decorrer do processo, especificamente na fase de execução. Nós temos 2 fases nos processos judiciais, a fase de conhecimento e a fase de execução, né? Na fase de conhecimento, prolatada a sentença, reconhecido o direito do trabalhador, vamos supor, horas extras, verbas rescisórias, 13º, férias, foi reconhecido, ele tem o direito a receber aquela determinada quantia. Entra-se em fase de execução, né, onde é feita a busca de bens para que haja satisfação desse crédito, a efetivação do direito. E é nesse momento que pode ocorrer a prescrição intercorrente. Hoje, a prescrição intercorrente ela não é aplicável ao processo do trabalho, né? Mas com o advento da reforma trabalhista, ela será aplicável. De que forma? A partir do momento que são feitas as buscas, não forem localizados bens, né, a parte, o trabalhador intimado a indicar os meios, indicar as formas de fazer novas buscas. Se não indicar, se permanecer em silêncio, se aguardará um transcurso de 2 anos. E após este período, com a prescrição intercorrente, ele perderá a possibilidade de cobrar aquilo que lhe foi garantido naquela sentença judicial. Quer dizer, ele recebeu o direito, né, o meio jurídico, o Poder Judiciário reconheceu que ele tinha direito a receber aquela quantia, mas com a prescrição intercorrente ele deixará de receber aquele valor. Ah, sim, perfeito. Ficou bem clara essa explicação. Doutora, o novel prevê um dano extra patrimonial e extrapatrimonial. Isso aí vai haver uma quantificação? Como é que será? Vai haver uma tabela? Como que será definida um tarifamento? Como é que será procedida essa questão aí? Porque, pelo que eu estava ouvindo os comentários, que não vai haver mais o dano moral, propriamente, como forma pedagógica, para que a empresa, digamos, não cometa mais aquela infração. Então, aquilo seria um efeito pedagógico. Mas dessa forma agora, esse dano extrapatrimonial, eu creio que vai ser um pouco diferente. A senhora poderia explicar um pouquinho dessa questão?
Claro, com certeza. Agora a CLT, ela vai ter a previsão específica do que é o dano extrapatrimonial e como é que ele será ressarcido. Nós temos dois tipos de danos que podem atingir as pessoas: o dano patrimonial e o dano extrapatrimonial. O patrimonial é aquele que atinge diretamente, né, como o próprio nome já diz, o patrimônio da pessoa. Até em sala de aula eu brinco com os alunos, é o dano que atinge o bolso. É o bolso por quê? Porque a gente subdivide ele em duas modalidades, o dano emergente e o lucro cessante. O dano emergente são todos os gastos que a pessoa tem e que não teria se aquele dano não tivesse acontecido. E o lucro cessante é tudo que ele deixa de ganhar, então sempre atinge o patrimônio financeiro daquela pessoa, né? O dano patrimonial. E o extrapatrimonial não, que também chamado de dano moral, ele pode atingir a imagem, a honra, agora com previsão expressa na CLT, a própria sexualidade da pessoa, é isso mesmo. E também nessa reforma trabalhista foi introduzida o que todos têm chamado de um tarifamento, né, na hora do pagamento dessas indenizações. O juízo reconhecendo que, em havendo o dano moral, em havendo esse dano extrapatrimonial, a pessoa vai ser ressarcida. De que forma? Um pagamento de indenização que pode variar de 3 a 50 salários que a pessoa recebia à época em que estava contratada pela empresa. Tá? Esse valor é uma limitação, né, que foi imposta. Então, vai ter essa variação de 3 a 50, a gente não vai ter mais esse dano pedagógico, esse dano moral com caráter pedagógico, com esse objetivo de que a empresa aprenda que aquele procedimento estava errado e que não deve ser repetido, né, e a gente vai ter essa limitação aí na norma. Certo. Doutora, tem uma outra questão que houve também uma alteração na nova lei da reforma trabalhista, que altera o 482 da CLT, onde fala na justa causa. Então, essa questão da justa causa na CLT antiga, vigente anteriormente, não tinha essa previsão. Eu entendi agora que essa previsão, que perder a habilitação, é uma forma muito drástica de penalizar o trabalhador. Por exemplo, se ele cometeu uma falta grave, ele pode perder a habilitação dele e ele vai ficar, então, sem poder receber o FGTS, o aviso prévio, aquelas penalidades. E como ele vai perder a habilitação profissional dele, como é que ele vai trabalhar em outro local? Então, eu achei uma penalidade muito drástica. Se for um motorista de ônibus, de caminhão, um motoboy, um enfermeiro, dentre outros, quer dizer, um profissional que ele cometeu uma falta grave, ele vai ficar realmente, se for confirmada essa justa causa, ele vai ficar sem condições de trabalhar em lugar nenhum, porque ele vai ficar sem habilitação dele profissional. O que a senhora entende disso daí? De fato, foi introduzida essa linha M, né, no artigo 482 da CLT, que também vai entrar em vigor na reforma, que estabelece exatamente isso. Em havendo a perda da habilitação profissional, desde que a pessoa tenha praticado o ato com dolo, ou seja, com a intenção de causar dano a terceiro, ele também perderá o contrato de trabalho. E isso com justa causa, né? Com todos esses efeitos que o senhor bem indicou. Não vai receber, não vai conseguir levantar o fundo de garantia e não vai receber as proporcionais de férias, 13º, aviso prévio. E é uma situação bastante delicada, porque além de perder a sua habilitação profissional, que é o ganha-pão daquela pessoa, né? É o meio que ela usa para trabalhar, a carteira de motorista, né? No caso de um motorista profissional, uma carteira profissional de enfermeiro, né? No caso dos que atuam na área da saúde, por exemplo. Quer dizer, além de perder essa habilitação, ele perderá também o seu contrato e as verbas que, de forma imediata, poderiam sustentar aquela pessoa até que ela pudesse ter um outro emprego, porque o seguro-desemprego também ele não vai poder receber, né? Não vai poder receber. Exatamente. A senhora, lá
Lá no artigo ele dá uma previsão do período que ficaria suspenso esse registro profissional do trabalhador que cometeu essa falta grave? Na verdade, a ideia da legislação trabalhista é só uma consequência, porque essa questão da inabilitação profissional possivelmente aconteceu no âmbito civil, né? Então, entendo perdido lá a carteira dele, entendo a carteira de motorista ou a carteira profissional, ele terá acessado também o contrato de trabalho. Então, não tem uma situação que é temporária, é uma situação definitiva. Não, desculpa, talvez eu não me expressei bem. Eu digo assim, vamos imaginar que um motorista, ele cometeu uma falta grave, recebeu uma justa causa da empresa, foi para a justiça confirmou a justa causa e ele automaticamente, pela nova legislação, ele perde o registro profissional dele. Habilitação, no caso a CNH. Nesse exemplo que eu estou dando. Ele vai ficar o resto da vida sem a CNH ou vai ter um período vigente para que ele possa ficar sem a habilitação dele? Na verdade, a situação é o inverso. A inclusão dessa linha M é a previsão de que, em acontecendo a perda da habilitação profissional, ele perde também o emprego. Não é a situação contrária. Em razão da perda do trabalho, ele perde a habilitação profissional. Não, ele perdeu a carteira dele, né, era motorista, perdeu a carteira de habilitação. Aí, o contrato de trabalho também será cessado. E, neste caso, com justa causa. Também eu entendo que essa modificação foi muito drástica. A senhora não acha que isso aí é muito penalizante para um trabalhador? Realmente, de fato, em algumas situações pode até ser considerada uma dupla penalidade para o trabalhador, né? Se ele digamos que ele tenha causado um prejuízo para a empresa, causou um dano ali, uma hipótese que tenha havido uma apropriação indébita, alguma coisa assim. Vamos imaginar que ele venha ressarcir depois a empresa desse prejuízo que ele causou. Não voltaria a ter a habilitação dele novamente, no seu entendimento? Ou essa habilitação dele estaria cancelada para sempre? Como eu disse, na decorrência dessa demanda civil, né, em que ele perdeu a habilitação profissional, seria uma situação definitiva. Doutora, mudar um pouquinho só para refrescar mais a memória. No dia 18 de março de 2016, que foi no ano passado, entrou em vigor um novo Código de Processo Civil, que é uma ferramenta civil que é utilizada subsidiariamente ao processo do trabalho, né? Como a senhora bem sabe, eu estou falando apenas isso para o público entender, o nosso público de casa. Então, a senhora entende que esse novo CPC, ele satisfaz o processo do trabalho ou, na sua opinião, deveria ter um código de processo trabalhista realmente? É claro que um código de processo do trabalho seria muito bem-vindo no ambiente jurídico, né? Porque teríamos ali, num documento só, as normas todas compiladas, né, das regras a serem seguidas no âmbito do processo do trabalho. Mas a CLT hoje, como dispõe do artigo 769, a gente pode utilizar tanto o Código de Processo Civil como as demais normas, né, do direito comum, a Lei de Executivos Fiscais, para resolver as demandas na área trabalhista. Então, a gente segue o ritual da CLT e, em sendo necessário, em havendo lacuna e desde que haja compatibilidade, né, com os princípios de direito e processo do trabalho, pode-se socorrer do direito comum e buscar as normas adequadas para a efetividade do nosso processo. Perfeito. Professora, essa questão da medidas coercitivas ao devedor trabalhista, no seu ponto de vista, a senhora entende que uma medida como colocar o devedor trabalhista no SPC, no Serasa, isso aí seria compatível realmente ao processo do trabalho? Como a senhora vê essa questão? Eu entendo que sim, porque
a questão da inadimplência, né, o cadastro de inadimplente, ele serve para quando a pessoa está em situação de inadimplência. Não há uma restrição se a inadimplência é de natureza consumerista, se é de natureza civil, né, há um contrato, a pessoa está inadimplente, ela pode ser inserida nesses cadastros restritivos. Da mesma forma, inadimplente com débitos trabalhistas, né, dentro do processo de trabalho, reconhecida, a empresa não pagou, está inadimplente, ela pode ser inserida. Tanto é assim que o tribunal aqui da 11ª Região firmou convênio com o Serasa. Hoje a gente dispõe de um aplicativo dentro do sistema que chama Serasa Ajude, e com isso é possível inserir as reclamadas que estão inadimplentes também no banco de inadimplência daquela empresa. Perfeito. Doutora, sobre essas tutelas provisórias de urgências e de evidências, como é que a senhora verifica isso aí? É satisfatoriamente aplicado ao processo do trabalho? Tem ferramentas suficientes? De fato, o CPC ele teve uma mudança bastante profunda, né, com essa nova publicação em 2015, que passou a ter vigência em 2016, e mudou significativamente as tutelas, que antigamente eram chamadas de tutelas antecipadas, medidas cautelares, né? Hoje são as tutelas de urgência e tutela de evidência, as tutelas provisórias de urgência e de evidência. E elas trazem situações diferenciadas que não eram tratadas pelo CPC anterior, né? E de fato, o senhor tem uma ideia, a gente teve uma vacatio legis de 12 meses, todos nós operadores, né, estudamos, nos debruçamos sobre o novo Código de Processo Civil, já temos aí mais de um ano de novo CPC sendo aplicado na prática e ainda assim elas não são tão utilizadas pela comunidade. Um ou outro já está aplicando de uma forma mais efetiva, mas, se eu ter uma ideia, nesse período eu recebi apenas uma medida de tutela antecedente. Quer dizer, né, é algo que pode ser explorado com mais veemência na área trabalhista especificamente. É verdade. Doutora Giane, o nosso tempo é exíguo realmente. Eu gostaria muito de poder continuar, que esses esclarecimentos estão excelentes. Tenho certeza que o nosso público de casa está adorando. Mas nós deixamos um espaço de tempo para a senhora fazer suas considerações finais. E eu gostaria também de informar que o programa está chegando ao final e hoje a entrevista aqui é com a juíza federal do trabalho, doutora Giane Carla Bezerra. É isso mesmo? Então, quem chegou agora no final, que perdeu a entrevista, essa belíssima entrevista, pode assistir pelo YouTube, que logo mais após o programa, você já pode acertar no meu blog, que está no portal da Holanda. Você, muito fácil, chega lá e assiste o programa na íntegra e você não vai perder nada. E vale a pena assistir porque o assunto é de interesse geral. É sobre a nova legislação trabalhista, muitas novidades, muitas dúvidas e você não pode perder. Doutora, as suas considerações finais. Muito obrigado. Obrigada. Então, na verdade, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, de poder abrir esse espaço num momento assim que está tão efervescente, né, o direito do trabalho, está todo dia na TV, o que mudou, como está, e a gente pôde aqui trazer algumas situações, né, pouquíssimas em razão do tempo, né, doutor? Esclareceu muita coisa. Mas de todo modo, nós estamos lá na Justiça do Trabalho, né, vamos, no que for possível, aplicar a reforma trabalhista, mas também estamos prevendo aí muitas discussões acerca, né, de constitucionalidade, controle de convencionalidade dessa norma que está vindo e estamos nos preparando já também, fazendo estudo de como aplicar essas novas normas. Ótimo, doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez, obrigado por tudo, pela entrevista, um abraço na família. E agradecemos a todos pela atenção e tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa.